Oi, 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 povo de Deus, tudo bom com vocês? Voltamos com mais um vídeo dos ungidos. Olá, tudo bem? Que bom estar de volta aqui para estudar com vocês. E hoje mais uma história muito boa para nós estudarmos juntos aqui sobre a Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 48, que tem o título O Segredo do Sucesso na Obra de Deus. Vamos saber qual é o segredo do sucesso. E para a gente entender, se situar no contexto do que está se tratando aqui esse capítulo, lembra que anteriormente nós estávamos estudando, o povo estava lá na Babilônia, e aí o rei Ciro conquistou a Babilônia, né? Os medo-persas conquistaram a Babilônia, e agora Ciro pega e dá ele assina um decreto autorizando o pessoal voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade, reconstruir o templo. E aí a gente estudou nas lições anteriores que eles começaram essa construção e começaram a ter alguns problemas com povos vizinhos, principalmente os samaritanos, e começaram a tentar impedir que a construção, né, avançasse. E chegou um momento que a construção chegou até a paralisar. E é nesse contexto de constrói, não constrói, tá tudo confuso e tal, a gente viu que o administrador de Jerusalém agora era Zorobabel. A gente estudou um pouquinho dele também nessa semana na lição, né, da Escola Sabatina. Se você não está estudando, não estudou a lição diariamente, eu vou linkar aqui a playlist da lição dessa semana para você ficar aí por dentro do que está acontecendo, né, do que aconteceu na semana. E então Zorobabel, que era o administrador, estava muito preocupado. Ele era responsável por aquilo e a coisa não estava andando. Aí semana passada, no vídeo dos ungidos, nós estudamos que Deus enviou uma visão a Zacarias de um anjo e o sumo sacerdote Josué, que estava sujo e tal. Se você também não assistiu o vídeo da semana passada, eu vou deixar aqui linkado para você ficar a par, né, dos acontecimentos, saber o que estava acontecendo antes desse momento aqui agora que a gente vai estudar, que é uma outra visão que Deus dá a Zacarias. E essa visão é especificamente assim, direcionada para Zorobabel. O significado da visão é: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, era esse aí o significado da visão que ele deu ali para Zacarias, para falar para Zorobabel. Mas o que tem a ver esse negócio de força, violência? O que isso tem a ver com a construção do templo e com Zorobabel? Não sei se você já viu alguma construção de igreja, mas quem já trabalhou em construção de igreja sabe que não é fácil. Quando depende de ajuda da igreja, dos irmãos, ou de um mutirão, alguma coisa, a gente percebe uma grande dificuldade. Tem que ter muita insistência, muito apelo, né, para funcionar. E naquele momento eles estavam passando por um período como esse. A obra foi parada, não tinha recursos, além da perseguição que estava tendo ali por outras pessoas que não queriam que a obra avançasse. Além de não ter recursos, muitos começaram a desanimar, também foi cuidar de seus próprios interesses, não quis mais construir, trabalhar na obra. Alguns ficaram enfesados, largaram para lá. Enfim, e Zorobabel e tão somente algumas outras pessoas que estavam interessadas na construção, eles também desanimaram. E o que fazer? Vai obrigar o povo agora a construir o templo? Precisa ser construído, mas agora é preciso ser mais duro com o povo? Então essa visão foi justamente para avisar isso, que quem está no controle é Deus. Não é por força e nem por violência que vai obrigar o povo a construir a casa de Deus. Mas Deus estava no controle, dando oportunidade para todos aqueles que quiserem participar, e ele já estaria entrando com providência. Mas nessa história nós percebemos lá que eles descobriram, ao consultar os decretos anteriores lá Dário, né, da época de Dário, né, eles acharam lá o decreto que foi ordenado a reconstrução, né, por Ciro desde a época mais antiga. E agora aparece recurso que não estava tendo, porque o decreto que estava guardado há muitos anos, ali também era decretado que a construção teria que ser feita com o dinheiro do tesouro da Babilônia. Então agora o tesouro lá do reino dos Medo-Persas. E agora não somente eles iriam voltar a construir de novo a casa de Deus,
mas ainda teria recurso. Então, nessa visão, Deus mostrou para eles que eles deviam ficar tranquilos, que Deus já estaria cuidando de todos, não precisava ficar preocupados, querer obrigar ou talvez engrossar mais com as pessoas, mas deixasse nas mãos de Deus que Ele estaria cuidando de tudo, não por força e nem por violência, né? É uma curiosidade nessa questão do decreto que eu achei interessante, que aparece na lição dessa semana, é que, porque, sim, se desde Ciro, daquela época, já estava no decreto que o templo ia ser construído com recursos reais, né, lá da Babilônia, que agora pertencia aos Medo-Persas, por que o povo não correu atrás dos seus direitos? Na verdade, existiam dois documentos. Um documento real que estava nos arquivos reais, que além da autorização, tinha lá falando que o rei, né, a autoridade, teria que dispor de tudo que fosse necessário para a reconstrução do templo, para os sacrifícios ainda, novilhos e trigo e tudo que precisasse para o templo de Deus ia ser provido pelo tesouro real. Estava nesse documento que estava nos arquivos reais. Só que a lei, que para o povo ficar sabendo, foi feito um decreto, foi feito um documento que foi publicado. Um documento superficial, né? Exatamente, só com básico. Foi um publicado, que aí todo mundo ficou sabendo. Tipo um jornal, não sei como é que funcionava naquela época, não é um jornal que você compra na esquina, mas tipo, foi publicado para o povo que estava autorizado a eles retornarem e reconstruir o templo. Mas não estava mencionando ali que os recursos seriam o tesouro real. Então, provavelmente durante o reinado de Ciro deve ter mandado algum recurso e tudo mais, mas depois que passou, que chegou o outro rei, o rei não mandou mais dinheiro. E aí deve ter sido nesse momento que teve a crise financeira lá no templo, que não conseguiram mais avançar com a obra e tudo mais. E aí depois, Dário encontra esse decreto real, que estava lá nos arquivos reais, e vê que estava estipulado que eles teriam que dar os recursos. E aí ele não divulga, mas cria um outro decreto do próprio punho, falando para o povo aquilo tudo, né? Que eles iam agora custear essas obras. Eu achei muito interessante nessa visão que Deus dá para Zacarias para informar para Zorobabel. Tem uma parte aqui que eu achei muito linda, que fala assim: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície e ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe. Tipo, pode aparecer uma montanha de problemas, um monte de coisa para atrapalhar. Mas o que é o problema diante de Deus? Nada. Deus pode solucionar todas as coisas. E fala aqui que os obstáculos colocados por Satanás desaparecerão diante da prática da fé. Basta a gente ter fé e esses obstáculos vão desaparecer. Exatamente. Tem algo interessante nessa história, que quando o templo foi destruído, na época que a Babilônia destruiu, o templo era muito glorioso, muito rico, né? E agora o que deixava os hebreus tristes é porque estava reconstruindo um templo que não teria a mesma riqueza do primeiro templo. E não só riquezas materiais, mas, por exemplo, se a gente for relembrar de quando foi a inauguração do templo, né, de Salomão, quando Salomão construiu, a glória de Deus, né, fala Shekinah, habitou dentro do templo e por causa dessa glória de Deus, o povo não conseguiu nem entrar no templo, porque e ali tinha a Arca da Aliança. Tinha a Arca da Aliança, então esse novo templo não tinha nada disso. Deus não fez uma manifestação pública de seu poder e de sua presença, não tinha mais a arca, não era tão bonito, tão rico. E por isso o povo estava desanimado. Só que Deus manda também o aviso para o povo que a glória desse segundo templo seria maior do que a primeira. Porque esse segundo templo, ele teria a oportunidade de receber o próprio Deus fisicamente, né, encarnado, que seria Jesus Cristo. Então esse templo teve o privilégio de receber Jesus, de ter a presença de Jesus ali, né? Por isso que ele, através aqui do profeta, ele diz que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira. Antes de você finalizar, a gente está chegando no final, eu queria ler um trechinho aqui que eu achei muito bonito dentro desse assunto, que diz: o segundo templo não foi honrado por Deus com a nuvem de sua glória, mas sim com a própria presença daquele em que habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
o próprio Deus manifestado em corpo. Muito bem. O desejado de todas as nações. Ali, fisicamente, dentro do templo que foi construído por mãos humanas. Isso não tem glória maior do que essa. Amigos, eu queria dizer para você que sua casa pode não ser bonita, não ser uma mansão, mas se você é um servo fiel a Deus, se Deus habita na sua casa, não tem glória maior nessa terra do que o lugar onde Deus está presente. Então dedique a sua casa para Deus e terá uma gloriosa presença ali, juntamente com você e a sua família. Outra coisa interessante que eu aprendi é que quando nós estamos muito preocupados com a obra de Deus, com as nossas coisas, nós devemos saber que Deus está no controle de tudo, basta apenas confiar. Foi isso que Deus chamou a atenção ali de Zorobabel. Não é por força e nem por violência. E ele estava querendo dizer que ele estava no controle de tudo, bastava confiar nele, que na hora certa as coisas iriam acontecer. Então depositemos nossa confiança em Deus, porque aquilo que precisamos realizar, Ele está no controle de tudo e na hora certa tudo irá acontecer conforme a vontade dEle. Amém? Amém. Por hoje é só, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não viu os vídeos anteriores, vai na playlist e acompanha todos os vídeos do livro. A gente tá no finalzinho. Daqui a pouco a gente acaba o livro desse ano e o ano que vem vai ter um ainda melhor que esse, um melhor que o outro. E se você não está acompanhando a lição, também acompanha as lições. Todos os dias a gente posta aqui a lição diária, de segunda, né, a domingo, todos os dias. E se não é inscrito no canal, também inscreva-se, compartilhe esses vídeos com seus amigos, para que as outras pessoas também ouçam a palavra de Deus através dos vídeos da semana e os vídeos dos ungidos. É isso, e até a próxima. Tenha um ótimo sábado, você com sua família, aí se você está na igreja ou está em casa, mas que Deus esteja com você onde quer que você esteja. Bem, um abraço a todos e um ótimo final de semana para vocês. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.